Olá, irmãos, irmãs, amigos, amigas. Bem-vindos ao nosso estudo do Vem e Segue-me. Hoje nós vamos continuar estudando José Smith História 1, dos versículos 55 até os 65. José Smith e seus irmãos ajudavam no sustento da família, se empregando, às vezes por um dia, às vezes por mais dias, às vezes trabalhando no próprio local ou trabalhando fora. E com o esforço de toda a família, eles conseguiam ter uma vida confortável. No versículo 56, ele registra que em 1823 o irmão mais velho, Alvin, faleceu. E isso causou grande dor para a família. Logo depois, ele registra que no mesmo versículo 56, que em 1825, Joseph Smith ele se empregou com um senhor chamado Josiah Stowell, do condado de Shenango, estado de Nova York. E esse senhor Josias, ele havia ouvido sobre uma mina de prata aberta pelos espanhóis e ele trabalhou fazendo escavações para localizar esta mina e contratou Joseph para trabalhar nela. Joseph trabalhou com ele por um tempo, depois o convenceu de parar. Ele ficou um mês nessa empreitada e convenceu a parar. Vamos ler aqui do relato, lá mais no finalzinho do versículo 56. No que continuei a trabalhar aproximadamente um mês, sem alcançar sucesso em nosso empreendimento. Finalmente convenci aquele senhor a desistir de procurar a mina. Daí surgiu a história muito divulgada de haver sido eu um cavador de dinheiros. Lembra que Joseph ele teve muita oposição, então ele sofria todo tipo de ataque. Essa foi uma história que se perpetuou por muito tempo. No versículo 57 acontece uma história romântica muito linda na vida de Joseph. Eu gostaria que vocês pudessem entender que Joseph ele é uma pessoa normal. Se apaixonou por uma jovem, casou, teve filhos, vários faleceram. Joseph era um homem normal. Os profetas de Deus são homens normais, que o Senhor separa, escolhe, e aí o Senhor vai trabalhando individualmente com cada um, até que se torne aqueles profetas que nós tanto amamos. No versículo 57 fala assim: durante o tempo em que estive nesse emprego, hospedei-me com o senhor Isaac Riley, daquele lugar. Foi lá que, pela primeira vez, vi minha mulher, filha dele, Emma Harley. Casamos-nos no dia 18 de janeiro de 1827, enquanto eu ainda estava a serviço do Sr. Stowe. Olha que interessante no 58. Devido à minha insistência em afirmar que tivera uma visão, continuava a ser perseguido e a família do pai de minha mulher opôs-se muito a nosso casamento. Precisei, portanto, levá-la para outra parte. Assim casamos-nos na casa de juiz Tarbell, em South Bainbridge, condado de Shenango, estado de Nova York. Imediatamente após meu casamento, deixei o emprego com o Sr. Stoll e fui para a casa de meu pai, trabalhando com ele no campo durante aquela estação. A gravura que vocês estão vendo aqui atrás é a casa do Sr. Isaac, pai de Emma. Observe que essa casa, ela para os padrões da época, é uma casa muito linda, bem melhor do que as outras todas da região, né? E Joseph morou um tempo com seus pais e depois ele foi morar lá nesta linda casa. Lucy, mãe do profeta, foi visitar e ele descreveu essa casa como uma mansão. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas gravuras da casa, só para conhecermos um pouco da região. Ó. Logo na entrada tinha um rifle da família que ficava ali, né, do Sr. Isaac. Aqui era uma sala de estar muito bonita. Lembrando que esta casa ela foi toda restaurada, né? E provavelmente nesse local foi onde Joseph e Emma passaram bastante tempo conversando, se conhecendo e tudo mais. Aqui era a cozinha da época, olha que chique, muito bonita, né?
Aqui era o quarto de Joseph e de Emma, onde eles ficavam. E aí nós temos uma ideia de como eram, né, as residências na época, lembrando que essa era uma casa bem melhor, uma casa muito chique, né? Uma casa bem de uma pessoa que tinha bastante posses. Vamos voltar aqui para o versículo 59. Finalmente chegou a época de receber as placas, o urim e o tumim e o peitoral. No dia 22 de setembro de 1827, tendo ido, como de costume, ao fim de mais um ano, ao local onde estavam depositados, o mesmo mensageiro celestial entregou-os a mim, com a advertência de que eu seria responsável por eles, que se eu os deixasse extraviar por algum descuido ou negligência, seria cortado, mas que se eu empregasse todos os esforços para preservá-los, até que ele, o mensageiro, os reclamasse, eles seriam protegidos. Logo verifiquei a razão de tão severas recomendações para que os guardasse em segurança. Aqui nós temos um relato da mãe de Joseph, que ela contou como foi essa experiência dele quando ele pegou as placas, né? Lucy Smith, ela relatou esse acontecido, né? A ocasião que o Joseph pegou as placas com o anjo Moroni da seguinte forma. Joseph, ao se aproximar delas, retirou-as do esconderijo secreto e, ao embalá-las com seu casaco de linho, colocou-as sob seu braço e foi para casa. Depois de caminhar um pouco, pensou que seria mais seguro sair da estrada e andar pelas árvores. Seguindo certa distância após sair da estrada, chegou a uma grande árvore caída e, quando estava saltando o tronco, um homem surgiu por trás e deu-lhe um forte golpe com uma arma. Joseph se virou, derrubou o homem e depois disso correu o máximo que podia. Cerca de 800 metros depois, foi atacado novamente da mesma maneira de antes. Ele derrubou o outro homem, do mesmo jeito que havia feito com o primeiro, e correu novamente. Antes de chegar em casa, foi atingido uma terceira vez. Ao bater no último homem, ele deslocou o polegar, mas não havia percebido que isso acontecera até que houvesse avistado a casa, quando se jogou no canto da cerca para recobrar o fôlego. Assim que melhorou, levantou-se e se dirigiu à casa. Ele ainda estava sem fôlego, devido ao medo e cansaço de tanto correr. Então nós vamos observar que Joseph ele passou por muitos estratagemas, muitas pessoas tentaram retirar as placas que ele possuía, as placas de ouro, né? E esse alvoroço ele se espalhou por todos os lugares e que as pessoas estavam constantemente atentas, se possível, tirarem as placas de Joseph. Nesse meio tempo ele conheceu um senhor chamado Martin Harris, que teve um importante papel na história da igreja, se tornando mais tarde uma das 3 testemunhas do livro de Mórmon. Conta aqui no versículo 23, no versículo 63 o seguinte: nesse mesmo mês de fevereiro, o já mencionado Sr. Martin Harris foi à nossa casa, tomou os caracteres que eu havia copiado das placas e partiu com eles para a cidade de Nova York. Bom, aqui já é o suficiente. Aqui eu estou mostrando para vocês, foram feitas várias cópias dos caracteres, né? Não sabemos se essa aqui é uma daquelas que Martin Harris levou, mas eles eram semelhantes a este. E Martin Harris, então, ele levou essas placas até Nova York. Vamos continuar no capítulo 1, óbvio, no 64. Fui à cidade de Nova York e apresentei os caracteres
que tinham sido traduzidos, assim como sua tradução, ao professor Charles Ashton, famoso por seus conhecimentos literários. O professor Anton, declarou que a tradução estava correta, muito mais que qualquer tradução do egípcio que ele já vira. Mostrei-lhe então os que ainda não haviam sido traduzidos, e ele disse-me serem egípcios, caldeus, assírios e arábicos, e acrescentou que eram caracteres autênticos. Deu-me uma declaração atestando ao povo de Palmyra que eram autênticos e que a tradução, como fora feita, também estava correta. Peguei a declaração e coloquei-a no bolso. Estava saindo de casa quando o Sr. Anton me chamou e perguntou-me como soubera o jovem que havia placas de ouro no lugar onde ele as encontrara. Respondi-lhe que um anjo de Deus lhe revelara. Disse-me então, deixe-me ver essa declaração. Tirei-a do bolso e entreguei-a a ele, que a pegou e rasgou em pedacinhos, dizendo que já não existiam coisas como o ministério de anjos e que, se eu lhe desse as placas, ele as traduziria. Informei-o de que parte das placas estavam seladas e que me era proibido levá-las. Ele respondeu, não posso ler um livro selado. Saí de lá e procurei o Dr. Mitchell, que confirmou tudo o que o Sr. Anton dissera a respeito dos caracteres e da tradução. Uma coisa bem interessante é que relatos da vida do Dr. Anton conta a história que ele teve esse contato com Martin Harris. Ele não confirma que rasgou em pedaços, mas muitas coisas são paralelas e bem parecidas. O mais importante disso é que Martin Harris ficou totalmente convencido do trabalho que Joseph estava fazendo. E ele, então, voltou e se empenhou bastante para ajudar Joseph nesse processo de tradução. Algo que eu queria mostrar aqui são umas gravuras da caixa onde o Joseph colocou as placas de ouro para serem guardadas, né? E aqui tem uma outra também, ó. Muito bem, aqui são as placas. O que eu queria mostrar hoje nessa aula, assim, enfatizar bastante, é que Joseph ele era uma pessoa normal, como eu, como você. Ele precisava trabalhar, ele encontrou uma jovem que ele gostava muito, muito bela, se casaram. E eles, então, constituíram uma família. Passaram por todas as adversidades que um casal pode passar, como o falecimento de filhos e tudo mais. E lembrando que no meio desse processo todo, o Senhor ia moldando Joseph para se tornar o grande profeta da restauração e vidente do Senhor. Eu fico pensando, né, uma coisa que me tocou muito, né, durante esses versículos, esta parte da lição, é que Joseph olhou e se apaixonou por Emma. E eu fiquei lembrando de minha própria vida, como eu me apaixonei por minha esposa Sônia, e esse ano completamos 42 anos de casado, agora no próximo dia 22 de setembro. Eu fico pensando no casamento, que coisa extraordinária o casamento. E lembra que Joseph aqui, nesse momento da história, ele nem conhecia ainda sobre casamento para a eternidade, que as famílias poderiam ser eternas e tudo mais. Embora o anjo Moroni estivesse falando de Elias, voltar o coração dos pais aos filhos e tudo mais, mas isso para Joseph não era algo assim que ele conhecia bem. Então, mas Joseph, como eu, vocês, como o mundo, né, ele procurou uma jovem para se casar, ter uma família. E eu fico pensando no casamento. Nem estou falando aqui hoje de casamento para a eternidade, mas simplesmente se casar. O que é o casamento? O que isso significa amar uma linda jovem, casar-se com ela? Eu lembro de minha história com minha esposa e o casamento para mim, o amor que tenho por minha esposa é algo tão sagrado. O casamento ele me traz assim estabilidade na vida. Saber que eu estou junto com minha esposa, quando nós estamos juntos eu me sinto confiante, firme. Quando estamos por algum motivo um pouco mais distante devido a trabalho, viagens, outras coisas,
eu me sinto mais inseguro. Eu gosto tanto de estar próximo de minha esposa, conversar com ela, ouvi-la. Nós somos tão amigos e é tão gostoso ter um casamento, é tão maravilhoso receber os filhos que vão nascendo na nossa família. Eu tenho 5 e eu amo a todos eles. E é tão maravilhoso ter uma família. E eu gostaria de deixar então o meu testemunho que o profeta Joseph Smith, ele é um profeta de Deus, e aqui nós vimos um pouco para entender um pouco mais da história dele, de como que era na época em que ele viveu, em 1823, 1827. Peço meu testemunho que Jesus Cristo vive, que ele lidera esta igreja através de seu profeta vivo de hoje, que se chama o presidente Russell M. Nelson. Foi um prazer compartilhar com você essa pequena mensagem, espero que tenha te ajudado. Se você ainda não se inscreveu, vai ali, ó, tem uma gravura aqui, uma foto de minha esposa e eu. Clica ali, se inscreve no canal, vamos estudar juntos. Compartilhe com pessoas da sua ala, às vezes tem um casal ou pessoas mais solitárias, seria tão bom ter a companhia de alguém, no caso dessas aulas, para ouvir, tentar entender melhor sobre o Evangelho. É uma alegria estar com você aqui hoje. Tchau. Tenha um ótimo domingo.